Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre saúde dos nossos olhos, especificamente sobre o que chamamos de glaucoma. Te liga que glaucoma, a gente fala como se fosse uma única condição, mas glaucoma é um nome genérico a um grupo de doenças oculares que provocam danos ao nervo óptico. Ora, o nervo óptico é responsável por transmitir aquilo que a gente vê até o cérebro, e o cérebro interpreta aquilo e então a gente enxerga. Já deve ter ouvido falar, nós enxergamos pelo cérebro. Claro, os olhos são máquinas, como se fossem câmeras que captam a imagem e mandam para o processamento que seria o nosso cérebro. Ok, agora se o nervo óptico está danificado, essa imagem chega com alguma perturbação ou não chega até o teu cérebro para que ele possa interpretar. Então perceba, pessoal, que glaucoma é algo que as pessoas falam, fulano tem glaucoma, tem a ver com pressão do olho e tal, só que é um nome genérico. Você vai entender os tipos que tem depois. Muitas pessoas falam que o glaucoma é o ladrão silencioso da visão. Por quê? A grande maioria das pessoas, claro, dependendo do tipo, esse aqui que é o mais comum, acabam que não percebem que tem glaucoma no início, porque não tem muitos sintomas, a visão perde muito lentamente, muito periférica, tu nem percebe que tem. Dessa forma, quando você descobre o glaucoma, pode ser que ela já esteja um pouco mais avançada. E por isso que é importante a gente estar fazendo essa aula, fazendo este vídeo. É uma videoaula com informações além da aula, claro, mas você tem que se ligar numa coisa. A informação é a nossa maior arma contra todas as doenças. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente previne. Melhor vai ser a saúde de uma população. E a saúde dos nossos olhos, obviamente, nós temos que cuidar dele desde pequeno, ir no oftalmologista, acompanhar. Porque, pessoal, por mais que o glaucoma assuste muito, ele tem tratamento. E as pessoas, quanto antes começarem o tratamento contra o glaucoma, ou travam completamente o avanço da doença, ou desaceleram absurdamente. Ou seja, a pessoa vai ter uma vida, a visão vai se prolongar a vida inteira. Mas vamos lá. Te liga que, durante muito tempo, o glaucoma foi confundido com catarata. Antigamente, não sabia, até que os estudos começaram a ver, são condições diferentes que podem levar à cegueira, naquela época, obviamente, sem tratamento. Agora perceba que se dá principalmente pelo aumento da pressão intraocular. Nós temos um líquido dentro do olho. Esse líquido é produzido e da mesma proporção que ele é produzido, ele é drenado. Isso mantém ele saudável, tudo certinho. Agora, se você produz mais esse líquido que dá dentro do olho, do que drena, do que põe para fora, aí a pressão começa a aumentar. E aí que pode causar o dano ao nervo óptico. Te liga que a gente chama de PIO, pressão intraocular. Perfeito? Então a gente vai falar, em vez de pressão intraocular, vai chamar de PIO. Agora, o PIO normal de uma pessoa varia entre 10 e 20 miligramas de mercúrio. Quando você vai no oftalmologista, e eu uso óculos desde os meus 16 anos, eu vou seguidamente, tem um exame inicial que eles fazem ali antes até de tu chegar no médico, na grande maioria das vezes, que eles sopram um ventinho no teu olho. E aquilo ali, a partir dessa reação, eles conseguem identificar a pressão do teu olho. Acho que a última vez que eu fiz estava 14 num, 15 no outro, mais ou menos. Mas se ficar entre 10 e 20, é pressão normal. Se passar dos 21, a partir dos 21 lá para cima, a pressão está alta. Agora, pessoas que estão com pressão intraocular elevada não significa que vão desenvolver o glaucoma, não significa que vão ter um problema no nervo óptico. Então, temos que diferenciar isso também. Mas perceba que no Brasil, aproximadamente 900 mil pessoas possuem glaucoma. O diagnóstico, pode ser que isso seja subestimado, pode ser que tenham mais pessoas que não sabem que tem porque não tiveram diagnóstico, mas a estimativa é que sejam 900 mil pessoas, certo? E a segunda maior causa de cegueira no mundo, perde para catarata, tá bom? Continuando, principalmente em idosos, ou seja, quanto mais o avançar da idade, maior é a probabilidade de ter glaucoma. Não significa que crianças, jovens adultos, adolescentes não possam ter, pode ter sim, só que aumenta a probabilidade quanto ao avançar da idade. E aí tem basicamente 4 tipos, certo, gurizada? Então vamos prestar bem atenção, porque a gente tem que entender, principalmente quando a gente chegar aqui, os fatores de riscos, as complicações, prevenção, diagnóstico, porque a gente conhecendo, a gente pode
atacar essa doença e tratá-la antes dela realmente avançar. Muito bem, glaucoma de ângulo aberto, ele é o mais comum. Aproximadamente 90% de todos os glaucomas é o glaucoma de ângulo aberto. E perceba que ele é muito lento, a progressão dos sintomas, e na grande maioria das vezes é assintomático. A pessoa não sabe que tem, pode ser nos dois olhos. E aí o que acontece? A pessoa começa lentamente a perder a visão periférica. Sabe quando você pega a tua mão e está fazendo assim, olhando para frente, você enxerga a mão, enxerga a mão, enxerga a mão, enxerga a mão. Pô, aqui eu estou enxergando, ela sacudindo aqui eu estou enxergando. Ou seja, quase 180 graus, estou enxergando, certo? Eu enxergo assim na visão periférica. Muito bem. Agora, uma pessoa que está com glaucoma e está comprometendo a visão periférica, ó, estou enxergando, olhando para frente fixo, daqui a pouco já some. Tu não enxerga mais a mão, mas aqui era para enxergar, a gente tem um ângulo de quase 180 graus que a gente enxerga assim, certo? Então você tem que estar num lugar com contraste bom para poder enxergar. Você pode mesmo fazer esse exame. Então, se você está fazendo assim, e por aqui, né, mais ou menos por aqui, você já não está enxergando mais a sua mão, opa, significa que você está com comprometimento da visão periférica. Pode ser o glaucoma, é importante. Mas não é isso, tu não vai esperar chegar nisso. É óbvio que se você vai no oftalmologista e a pressão está alta, tem que investigar qual é o motivo dessa pressão intraocular estar alta. Para prevenir, pode ser que tu esteja ali começando e você nem vai perder a visão periférica porque você vai tratar antes que ela avance, certo? E aí pode ocorrer, nesse caso aqui, o que é mais complicado ainda, em alguns casos, ocorre o glaucoma, ou seja, o comprometimento nervo óptico, só com a pressão intraocular normal. Então é mais complicado ainda de diagnosticar, porque você vai no médico, a pressão está normal, mas mesmo assim você está perdendo a visão periférica. Enfim, 2. Outro tipo, glaucoma de ângulo fechado. Esse aqui, pessoal, ele também pode ser chamado de glaucoma agudo, porque ele pode ser forma crônica, né, que vai progressivamente, mas ele pode dar uma crise tão forte que dentro de alguns dias a pessoa pode perder a visão. Então este aqui requer tratamento imediato, dá vários sintomas mais fortes, muita dor, visão turva, halos coloridos, a pessoa enxerga como se fossem círculos coloridos com luzes, certo? Isso não é normal enxergar assim do nada, né? Náuseas, vômitos, os olhos podem ficar vermelhos, a pressão a pressão intraocular extremamente elevada pode ultrapassar os 40 milímetros de mercúrio. Então aqui nós temos um caso bastante extremo. Aí tem outros que não são tão comuns também, que um é o glaucoma congênito, normalmente o bebê nasce com isso, ok? E neste caso, geralmente se dá pela má formação dos olhos ali durante o desenvolvimento embrionário, certo? É muito raro, e aí obviamente atinge os bebês, e tem tratamento, tem cirurgia para fazer isso também. E o glaucoma secundário é quando ele acontece depois de alguma cirurgia, alguma lesão, por um outro fator secundário. Muito bem, então esses são os 4 tipos que tem, cada um com as suas particularidades, mas obviamente todos eles, você consultando um oftalmologista com frequência, eles podem ser diagnosticados o quanto antes. E aí vem os fatores de risco, tá? Ou seja, quais são as condições que podem elevar a chance de eu ter o glaucoma? Então vamos lá. A pressão intraocular elevada, obviamente, porque pode danificar o nervo óptico. A idade, e lembre que a pressão intraocular elevada pode ser por uma má formação. Lembre-se que tem essa drenagem. Se ocorre um fechamento deste dreno, começa a aumentar a pressão. Ou se tu produz mais líquido do que você drena, isso pode gerar a pressão intraocular elevada. Outra, idade avançada. Óbvio, é um fator de risco, sim, para tudo, né? Praticamente, quanto mais velha a pessoa é, mais chance de ter tudo, praticamente. Ok, tudo bem. Então é um risco, não dá para negligenciar. A parte genética, histórico familiar. Poxa, na minha família tem tantas pessoas com glaucoma, então a chance aí, porque tem um fator genético aí incluído. Utilização de corticosteroides por um longo período de tempo também. Há estudos que mostram que isso pode aumentar a chance do glaucoma. Tá? Tomei, vou ter não. Estou tomando há muito tempo, vou ter não. Necessariamente, só aumenta a chance. Questão de diabetes, pressão alta, obesidade, lesão no olho, um acidente, uma batida. Isso tudo pode gerar, são fatores de risco. Não significa que vão gerar, mas sim que podem gerar. Então a gente tem que diferenciar isso aí. E aí complicações, né, pessoal? Bom, infelizmente, a progressão da perda da visão pelo glaucoma é irreversível. Se a pessoa perdeu aquela visão periférica, não retorna, porque se há o dano real ao nervo óptico, sistema nervoso é difícil regenerar, certo? Então, perdeu, ok. Tá? Então, o que acontece? Essa é a grande complicação. Por isso que eu falo, quanto mais você conhece, mais você previne, poxa, vai que você tenha, horas. Quanto antes você pegar, você nem nota. Às vezes a pessoa tem essa perda de visão e isso não interfere em nada na vida da pessoa. Então, pô, se diagnosticou aqui,
Não vai aumentar. Agora, se a pessoa não faz tratamento, isso pode aumentar, e aí o ângulo de visão vai cada vez diminuindo mais, até a pessoa enxergar muito só na sua frente. Certo? Tem outros tipos também, tem algumas pessoas que acabam perdendo a visão central. Aí para olhar, por exemplo, a pessoa olha um pouquinho para o lado e consegue enxergar a pessoa, certo? O vulto. Então tem mais de um tipo, sabe? Não é só a perda periférica, tem a perda central, mas aí depende dos casos também, certo? Mas enfim. Então as complicações é a perda visual. E essa perda visual é progressiva, neste caso aqui é muito lenta, pode levar anos ou décadas, ou se você fizer o tratamento adequado, pode estacionar, parar. Certo? Então isso é importante. Agora te liga, prevenção / diagnóstico. Como você previne? Ora, tem os fatores de risco, você previne evitando os fatores de risco. Claro, não posso, vou evitar a idade avançada. Não, não evite, né? Por favor, viva o máximo possível. Tá? Mas algumas aqui você pode, por exemplo, pressão alta, diabetes descontrolada, obesidade, a parte do medicamento, sempre consultando os médicos. Então algumas coisas vocês podem, e atividades físicas é importante. E o que eu falo assim, pessoal, é que a principal prevenção contra o glaucoma é consultas periódicas ao oftalmologista. Isso que você tem que fazer. E aí o que acontece? Pô, você fez lá, vai no oftalmologista, você pode ter o diagnóstico. Como é que se dá o diagnóstico, tá, pessoal? Primeiro, as visitas, como eu falei, tem a tonometria, que é o exame para ver a pressão de dentro do olho, a pressão intraocular. Se está avançado, tem que investigar. Há exames de fundo de olho, capimetria, e tem vários exames quanto mais passa o tempo, mais chegam tecnologias avançadas com exames diferentes. Tá? Tomografia pode fazer para examinar outras estruturas também. Tá? Então existem uma gama de exames hoje muito avançados que vão detectar o glaucoma na pessoa, certo? Então aqui para ver a questão do ângulo, né? Certo? E o tratamento? O tratamento, o foco do tratamento, porque o que é o grande problema? O glaucoma, ele se dá principalmente pela pressão intraocular elevada. Aumenta a pressão e a pessoa começa a perder a visão. Então, o foco do tratamento, principalmente, é diminuir a pressão intraocular. Normalizar, deixar dentro entre 10 e 20 milímetros de mercúrio, certo? Então, isso pode ser feito com colírios, medicamentos, colírios, que ele baixa essa pressão. Algumas pessoas podem ter um leve desconforto, não se adaptam ao colírio, passam para outro, mas existem esses colírios. Existe um tratamento a laser que ele refaz os furinhos, digamos assim, para ocorrer a drenagem do líquido em excesso dentro do olho. Pode ser por cirurgia também, só que a cirurgia só é aconselhada caso os colírios ou o laser não funcione, certo? Aí vem a cirurgia. Mas então tem tratamento e a pessoa tem que estar ligada nisso para justamente não ficar com sintomas mais elevados. Deixa eu ver se eu não me esqueci de falar nada aqui para vocês. Deixa eu perguntar, gente, eu estou com um microfonezinho, normalmente eu gravo com um microfone shotgun desses aqui, certo? Inclusive está ligado aqui, deixa eu desligar. E hoje eu estou testando com microfone de lapela. Se vocês estão assistindo esse vídeo até o final, comenta aí se o áudio tá bom. Se vocês são assíduos, eu estou fazendo alguns testes com o microfone para ver o som perfeito, né? Porque uma aula, um vídeo, uma das coisas mais importantes é um áudio, a pessoa escuta bem o áudio, né? Isso é fundamental. Por isso que eu estou perguntando para vocês, é a primeira vez que eu uso esse microfonezinho aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Bom, o líquido que fica ali é chamado de humor aquoso, né? Deixa eu ver aqui se eu não me esqueci de nada, é importante. Tem alguns dados epidemiológicos aqui que eu peguei. Certo? Nos Estados Unidos afeta aproximadamente 2 milhões de pessoas, em Portugal 100 mil pessoas aproximadamente. Catarata é a primeira causa de cegueira, né? A segunda é essa aqui. Atinge cerca de 1% das pessoas entre 43 e 54 anos, 2,1% entre 55 e 75 anos, então vai aumentando com a idade, como eu falei para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. O que faz a drenagem se dá pela malha trabecular, tá? Se vocês quiserem se aprofundar, depois eu posso fazer uma aula especificamente, eu desenho o olho aqui e mostro como se dá essa drenagem, a produção deste líquido aí. Mas é isso, gurizada. Tá aí, tá? Não se esqueça aí de dar o like no vídeo, se você não se inscreveu no canal, se não é inscrito, se inscreva. Né? Estamos muito juntos aí sempre. Lembre-se que o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças, todas as condições. Então, vamos estudar sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.